Ora então, bem-vindos de volta ao ponto prévio ao programa de debate político que realizamos aqui na RFM e na RFM TV. Estamos hoje a falar sobre a saída de Portugal do programa de ajustamento e o convidado que estava há pouco a fazer a sua intervenção era o Dr. Amadeu Magalhães. Tivemos que interromper para passar à hora seguinte e vamos dar ao Dr. Magalhães mais 2 minutos e é para responder especificamente à pergunta de que tipo de saída é que defende deste programa de ajustamento financeiro a Portugal. Relativamente a essa questão, que no fundo foi aquilo que foi questionada inicialmente a todos os membros do painel, eu entendo que deve ser negociada uma saída não é para uma cautelar, mas com uma rede, com uma segurança. Porque essa saída permitirá que Portugal, em caso de alguma convulsão nos mercados financeiros, e ninguém está livre, e isso pode acontecer quando menos se espera, pode acontecer daqui por meio ano ou um ano, porque vimos como os mercados financeiros são voláteis e tanto estão a pedir 10% para emprestar a Portugal, como agora emprestam a 3,8%, 3,7%, 4%. Há a questão, que há bocado também falei, da Ucrânia, daquilo que está a passar a leste, uma situação também que pode provocar aqui alguns problemas ao nível dos mercados financeiros. E, portanto, penso que aquilo que deverá ser negociado é uma saída limpa, mas com uma rede. Alguém já lhe chamou uma rede cautelar, ou seja, se for necessário, há ali uma linha de crédito que assegura o financiamento do Estado e da economia portuguesa em caso dos mercados não financiarem o Estado e a economia a taxas razoáveis, obviamente. Bem, Madame Magalhães, muito obrigado. Metal, não se pode esquecer, não é? Muito obrigado pela sua intervenção. Vamos dar agora aos nossos convidados 5 minutos para retomarem o tema da maneira que melhor entenderem. Alguns convidados pediram algum tempo de resposta a algumas das questões que foram aqui levantadas. Eu passo a palavra ao António Duarte, em representação do PCP. António Duarte já ouviu aqui todas estas intervenções. Os seus comentários aqui ao que se discutiu, o que acha que é mais importante? Com todo o respeito, depois de ouvir aqui algumas intervenções, principalmente do representante dos partidos que se encontram nesta altura no poder, depois de ouvirmos a frieza dos números e depois de ouvirmos algum discurso muito otimista em relação ao futuro do nosso país, a verdade é que os números efetivos neste momento é que a dívida portuguesa é maior, o déficit é maior, o país está cada vez mais injusto e menos soberano. E, aliás, por outras intervenções que já ouvimos aqui, vem, de certa maneira, reforçar esta minha posição. Naturalmente, estamos aqui num debate e cada qual tem a sua forma, a sua análise a fazer em relação a esta situação. Mas uma questão que eu queria colocar, independentemente dos números que estão em cima da mesa nesta altura, eu queria perguntar qual é o espírito inicial da Europa comunitária? O espírito inicial da CE. Onde é que está a Europa solidária? Onde é que está a Europa social? Falaram-nos aqui da ajuda do Fundo Monetário Internacional, do FMI, do Banco Central Europeu, da Troika, chame-lhe o que quiser. Alguém acredita neste país, em condições normais, que este empréstimo é para ter prejuízo? É para que a Troika ou o FMI tenha prejuízo? A tradição, ao longo da história, normalmente é para o empobrecimento óbvio dos países. E se Portugal, nesta altura, não arrepiar caminho, temo que não nos próximos 2, 3 anos que Portugal ande durante mais 15 ou 20 anos a viver uma situação dramática. E claro que sou particularmente sensível à realidade, porque também ouvi aqui algumas intervenções que dá-me a impressão que não estamos no país real, não estamos com os pés assentes. E evidentemente que se vive nesta altura uma situação, a maior parte do povo português, uma situação de muito desespero, de muita dificuldade,
e como já aqui falámos noutros debates, de muita pobreza envergonhada e que naturalmente urge sair dela. Também já ouvi aqui falar numa luz ao fundo do túnel, mas aquilo que eu temo é que no fundo do túnel essa luz seja um comboio que venha contra nós e arrume connosco. Essa é a grande preocupação que nós temos. Mas também não gostaria de deixar passar em claro uma coisa que ainda nos falou aqui neste debate, que são as SGPS. Parte do grande problema financeiro que Portugal vive, uma parte dela, tem a ver justamente com esses grandes grupos, que são os grandes beneficiários da situação que o país vive. E como já alguém falou há uns anos esta parte, que essa frase não era do Partido Comunista, era de um outro partido à esquerda, mas que eu respeitei, embora de grosso modo, mas é verdade, de certa maneira explica a situação, é que os ricos é que deviam pagar a crise e não os ordenados mínimos que nós temos neste país de 485 euros, que para nós continuamos a dizer que isso não é viver, isso é vegetar. E o nosso povo, pela história, merece todo o respeito e pena é, que ainda há bocado falava aqui no intervalo, eu não tenho qualquer problema em trazer isto a debate, lamento que a nossa tradição em termos de protesto, em termos de reivindicação, continuamos a ser um país de grandes costumes, muito passivo e, enfim, às vezes até quem se manifesta já nesta altura já é de certa forma tão previsível que os governos já sabem mais ou menos como é que vai começar, como é que vai acabar e nesta altura se calhar não arriscaria falar algo mais, mas inquieta-me de certa maneira esta passividade no país que vivemos. António Duarte, muito obrigado pela sua intervenção. Dr. Moura Silva, em representante do CDS, os seus pensamentos em 5 minutos sobre este tema. Sim, de forma rápida. Eu só gostava de dizer, lembrar que o FMI é uma instituição, enfim, desde que nasceu em 1944 e Portugal aderiu em 21 de novembro de 1960. E desde então para cá, enfim, com certeza a avaliação que globalmente se faz tem que ser uma avaliação positiva, senão já há muito tempo os fundadores ou aqueles que mais tarde aderiram, pelo menos no seu Conselho Consultivo, já tinham encerrado essa instituição. Portanto, ela aparece para promover a cooperação monetária internacional, ou seja, para evitar essa especulação das taxas como estava a acontecer quando, no último governo em que Sócrates era o primeiro-ministro, e o FMI aparece de facto, para além da cooperação internacional, o FMI aparece de facto para pôr aqui algum equilíbrio na balança, se quisermos, ou nas taxas ou no desequilíbrio monetário. E, em bom rigor, isso aconteceu. Mesmo que as taxas não tenham sido, na ocasião, em 2011, não tenham sido as melhores em relação àquilo que gostávamos, elas estavam a cerca de 1/3 das taxas que o país pagava nos mercados livres, portanto, quando tinha necessidade de recorrer aos mercados internacionais. Enfim, lembrar ainda, que já aqui foi aflorado, ainda que é um bocadinho ao de leve, mas, porque é verdade, quando se fala na estruturação da dívida, ninguém acredite que os outros nos vão perdoar, ou mesmo na mutualização, que já aqui foi dita, porque a mutualização, o que é a mutualização? A mutualização é uma coisa muito simples. Eu endivido-me e chego a uma determinada altura da minha vida, da dívida, do serviço da dívida, e começo a entrar num período de incumprimento, não consigo satisfazer os compromissos do serviço da dívida e eu vou pedir aos outros, aos meus amigos, enfim, que estão mais próximos de mim, pelo menos ajudem-me aqui a pagar parte da dívida, assumam parte da dívida. Portanto, isto é que é, na gíria financeira, nos mercados, o que é a mutualização da dívida. Portanto, é eu pedir aos outros que venham suportar ou dar equilíbrio à minha responsabilidade ao cumprimento da minha dívida, pelo menos de parte da dívida. Bom, isso podia acontecer, de facto, em vez de ser o chamado perdão de dívida direta, podia ser uma mutualização. Podia acontecer. Se calhar era melhor para o país haver uma mutualização da dívida do que haver, de facto, um perdão de dívida. Um perdão de dívida expunha-nos demasiado, expunha-nos mais ainda, mostrava mais a nossa fragilidade. Ninguém fala em perdão. Eu acho que tem que começar a distinguir o que é reestruturar
E quando Mas a pessoa eu fala em posso- reestruturar, é mas, reestruturar mas, juros, Elisa, não é? Elisa, Os juros e os prazos. Elisa, eu não faço- é perdão, Elisa. porque vocês tentam lançar a confusão que é não pagar. Reestruturá-lo é pegar no dicionário português e ver o que significa. Elisa, é nos prazos eu faço isto e todos no os dias, tempo. sabe? A minha vida profissional é estruturar a dívida. Portanto, é saneamento e estruturar a dívida. Portanto, eu domino bem, enfim, na medida do possível, e conheço, e a macro... Sim, Maurício, e o macro e eu sei o significado das palavras Está bem, também. mas o problema, vamos lá ver, o que é que isso significa de facto? Eu faço isso todos os dias, portanto, vamos lá ver, e sei que quando alguém quer estruturar, ou saneamento, ou estruturar, ou reorganizar, enfim, são coisas parecidas, diferentes, mas muito parecidas, e todas elas têm um cunho muito negativo, quer do seu ponto de vista da sua relação mais estreita com os próximos, quer do seu ponto de vista da sua relação com os outros. Isso acontecia ao país, mesmo ao nível da macroeconomia, isso ia acontecer ao país, não há dúvidas. Agora, é verdade que o país precisa se calhar de uma ajuda superior àquela que tem tido, não há dúvidas, mas eu já falaria um bocadinho sobre isso. Permita-me ainda só mais um comentário ou outro acerca de algumas afirmações que foram feitas. Vamos ver, nós criámos um modelo de sociedade que se tornou insustentável, do seu ponto de vista da despesa pública. E o que nós precisamos, de facto, é ter um país solidário. Mas ter um país solidário com quem precisa. É pôr o país a produzir. E aí temos que ter apostas sérias, fortíssimas, no crescimento económico do país. Precisamos de criar mais riqueza, mas precisamos, acima de tudo, que essa riqueza seja distribuída por quem precisa e não seja gasta em opções políticas erradas que não trazem nada. Parte do dinheiro público tem que ser investido e não gasto. Ou seja, tem que haver custos de investimento e não custos de despesa perdida, por assim dizer. E é verdade que também precisamos, o Madame Magalhães já aqui falou nisso e bem, nós precisamos rapidamente de diminuir o impacto financeiro nas despesas primárias. No orçamento primário, isso não há dúvidas. Porque na gíria o que é que se diz? É que os custos financeiros estrangulam a operacionalidade. Uma empresa até pode produzir, ter encomendas, ter clientes, conseguir comprar a mercadoria, mas depois a sua operacionalidade, não é, fica estrangulada pelos custos financeiros. E o país tem que, de facto, diminuir rapidamente os seus custos financeiros porque eles, enfim, estrangulam demasiado a operacionalidade do país, se quisermos. Portanto, e isso podia... passar por mais sacrifícios, todos nós fazemos um esforço maior, em vez de darmos um mês ou dois do nosso salário e pagar as dívidas todas lá fora, ou parte delas, e ficarmos aliviados da dívida. Bom, mas o tempo passa. Mas, de facto, para dizer o seguinte, nós criamos um modelo de sociedade insustentável. Nós precisamos de o corrigir, isso não há dúvidas. Insistir num modelo de sociedade que se sabe que nos conduziu para o buraco é irrealismo. Isso é adiar o problema. E um Estado frágil... Um Estado frágil é um Estado tendencialmente devedor, é essencialmente um Estado incumpridor. E é um Estado incumpridor desde logo com os seus. E é por isso que agora se discute muito esta constante diminuição dos direitos sociais a que estávamos habituados. Portanto, o Estado fragilizou-se. Um Estado frágil é um Estado incumpridor e desde logo com os seus. Mas nós o que pretendemos aqui, de certa forma, é honrar, em meu entender... também foi dilapidado. Também, é verdade isso, pronto, é verdade isso. Agora, nós não podemos ter um modelo de Estado com uma espécie de kit desmontáveis. Hoje, cria-se aqui um cenário para servir um grupo de interesses, desmonta-se esse kit e vai e monta-se para servir outro grupo que não pode ser. Isto tem que ser planeado, tem que ser organizado numa lógica de médio e longo prazo. Mas este futuro, um futuro melhor só é possível, não há dúvidas, ou se cumprimos as nossas obrigações, e termino com esta. E sem direitos. Não, os direitos são direitos que nós podemos ter. É os direitos que eu dou ao meu filho, é os direitos que eu lhe posso dar. Portanto, os direitos que nós podemos, todos nós temos que construir esses direitos. Todos nós temos que construir esses direitos. Eu sou adepto da participação. As organizações têm que participar, têm que intervir, sou adepto disso. Mas não há dúvidas que temos de ser realistas. Não podemos ir mais longe do que podemos. O passo tem que ser dado de acordo com o tamanho do nosso pé, porque senão é um problema. Mas eu, só para terminar, ainda dizendo o seguinte, o problema do país não é um problema do governo. Os governos vão-se embora e vêm outros. O que nós devemos é, de alguma forma, reconhecer o esforço que está a ser feito e o quanto Portugal foi credibilizado, que Portugal estava no fundo da sua credibilidade,
mesmo reconhecendo que muito à custa do sofrimento dos portugueses. Mas, em bom rigor, temos que reconhecer este mérito. E só para dizer, e para terminar, nós temos hoje umas taxas de juro, a dívida paga taxas de juro a 0,597 ao ano. Sabe quanto é que era a melhor taxa? A melhor taxa não era que o FMI nos fez. A melhor taxa nos mercados internacionais em 2011, há um ano, era 1,25. Nós hoje temos taxa, mas não era para o governo português, que já pagava taxas há um ano de 5 e 7%, porque há 5 anos era 10 e tal por cento. Não, não eram essas taxas. Eram as taxas de mercado, as melhores taxas, em 2011 eram de 1,25. O país foi ontem aos mercados e pagou a um ano a 0,597. Portanto, este mérito significa uma coisa, que nós estamos menos pobres, porque se nós não tivéssemos recuperado a credibilidade, não tivéssemos baixado a nossa taxa de juros, nós hoje estávamos mais pobres, no próximo ano estaríamos ainda mais e assim sucessivamente. Mário Silva, muito obrigado pela sua intervenção muito elucidativa. Dr. António Araújo, apelando aos seus poderes de síntese, em 5 minutos, as suas considerações finais. Eu já não me admira a intervenção, ou o tipo de intervenção, a matriz de intervenção do Partido Socialista. Em meu entender, é de uma total irresponsabilidade, tanto mais que se trata de um partido do arco do poder. Quando vem criticar a política deste governo, quando toda a gente sabe que no essencial, nomeadamente ao nível económico, a política deste governo é a política do memorando que foi negociado pelo Partido Socialista. E depois vem dizer que este governo pôs o dobro da austeridade. Até é possível que tenha posto o dobro da austeridade e que se fosse mais lento, mas não foi o governo que estabeleceu as metas, lá no memorando, foi quem negociou. E também é preciso ver, se a consolidação fosse mais lenta, cada ano ia acumulando déficit, e cada déficit ia juntar-se à dívida. E a dívida, se já está em 127%, então ia para patamares insustentáveis. Portanto, nós não podemos analisar isto com colagens, pica aqui, pica ali, e manda-se duas de conversa sobre isto e sobre aquilo, e fala-se de forma desgarrada sobre uma coisa e outra, quando a análise tem que ser integrada, tem que ser séria, tem que ser realista, e em termos económicos tem que ser, sobretudo, macroeconómica. E depois fala que da extinção das freguesias. Quem começou a querer extinguir as freguesias foi o Partido Socialista. Queria acabar com as freguesias com menos de 1000 habitantes. Toda a gente se lembra disso, com certeza, não é? E depois a régua esquadro, aqui em Amarante, nomeadamente, também sabem, só foi feita por culpa do Partido Socialista, que não quis negociar na Assembleia a melhor maneira de se fazer. E depois, e depois fala que este governo aumentou a dívida. Mas isso é evidente, que a dívida aumentou. Só o empréstimo que veio da Troika aumentou logo a dívida, como é evidente. E depois, quando baixa o PIB, é evidente que se a dívida pública tem rácio com o PIB, baixando o PIB, baixa a dívida, aumenta a dívida. 4 a dividir por 2 dá 2, 4 a dividir por 1 dá 4, não é? Portanto, isso também são contas fáceis de fazer. E vão-se pagando juros mais num ano do que no outro, é evidente que a dívida aumentou. Mas se for ver nas previsões dos próximos anos, já vai baixar. Isso é preciso nós analisarmos os números e termos os números sempre presentes. E depois esta conversa total, como eu digo, que me parece, me desculpem, de total irresponsabilidade, não há uma meia-culpa. Quando nós vemos, aliás, isto já vinha quando o Hollande foi para o governo francês, também ia ser o salvador da pátria. Agora vemos o que está a fazer o Hollande. Está a congelar salários, está a aumentar impostos, etc, etc. Portanto, o PS, agora que quer alcançar o poder, vem nesta demagogia, e agora que já está em modo de campanha, vem nesta demagogia para digamos, confundir os portugueses. Nós estamos cientes que os portugueses sofreram muito e continuam a sofrer, estamos cientes disso, somos realistas, mas somos realistas otimistas, porque o pessimismo também não nos leva a lado nenhum. E conforme aqui foi dito muito bem pelo Mário Silva, nós atingimos patamares de dívida insustentável, quer queiram, quer não. Numa análise séria e realista, nós não conseguíamos mais continuar neste nível de vida. Se houve um empobrecimento, é verdade, mas também é preciso analisar que se a riqueza era de 100, nós estávamos a viver com 120, estávamos a viver acima da riqueza. Se agora passamos a viver com 90, houve um empobrecimento, de facto, mas não é tanto como parece. E depois, como é que se mede a riqueza de um país? Para já ainda é pelo PIB.
E nós sabemos que há previsões de crescimento do PIB nos próximos anos, nomeadamente eu até tenho para aqui uns dados. Em 2014, 1,2, 2015, 1,4, 2016, 1,7. Portanto, se o PIB aumenta, o PIB é o indicador macroeconómico para medir a riqueza de um país. Em termos macroeconómicos, o país vai enriquecer, não vai empobrecer. É claro que nós sabemos que as pessoas continuam com grandes problemas, com grandes dificuldades, mas é exatamente o que se falou também aqui. Quando veio o PS falar no Estado Social, lá vai o Estado Social. Ninguém quer acabar com o Estado Social. Agora, o Estado Social deve ser para as pessoas que, de facto, eles necessitam. Para as pessoas que precisam de saúde, educação gratuitas, que precisam de casa, têm imensas dificuldades. Essas pessoas é que nós temos que as ajudar. E as pessoas que também passam fome. O Estado Social deve ser para quem ele precisa, não deve ser para as pessoas que não precisam do Estado Social. Porque nós não temos dinheiro para sustentar um Estado Social de caráter genérico. E é por isso é que temos de ser realistas. Agora, as pessoas que de facto precisam do Estado Social, esse Estado Social deve manter-se e dar a melhor qualidade de vida a toda a gente. Agora, também, portanto, isto do Partido Socialista está em modo de campanha e é preciso não esquecer uma coisa, é que foi o Sócrates que começou a cortar nos salários, não foi este governo. E é preciso ver que foi o Sócrates que em 2010 disse que o único caminho era a austeridade, não foi só este governo. Portanto, mas isso esquece, aliás, eles ainda nem conseguem dizer mal do Sócrates, parece que o Sócrates, e fala-se em aumento da dívida pública. No tempo dos governos Sócrates, em proporção, em percentagem, foi de longe o maior aumento que houve da dívida pública. Vejam os números. Eu não tenho tempo, eu tenho aqui os números todos, se quiserem eu tenho-os aqui. Portanto, isto é preciso ser realista e sério e saber analisar as coisas e ter os números, mas os números corretos. Não é mandar uma pincelada aqui e ali, uma colagem aqui e ali, com cuspo, colar com cuspo e falar no Jorge Sampaio, não sei o que mais. É preciso ser sério na análise e rigoroso e não estar em modo de campanha. Porque vocês, se ganharem as eleições, ganharam. Mas até lá vamos ver. Quanto ao Bloco de Esquerda, já sabemos que é contra a economia de mercado e que não gosta dos bancos, portanto, são perspectivas ideológicas que eu não critico, mas reconheço, em termos globais, também não desculpo, mas acho que fazem mais uma política de terra queimada. É preciso tudo e mais alguma coisa, mas depois não dizem onde é que vão buscar dinheiro para financiar tudo e mais alguma coisa. Quanto ao Partido Comunista, portanto, isso é mentira, isso não é verdade. Eu penso que a perspectiva será idêntica quando em termos nacionais, e também Eduardo com certeza que seguirá um pouco isso, não é? Mas isso são perspectivas diferentes, ideológicas, que eu compreendo, não sou contra, mas têm direito, são legítimas. Agora, também se vamos analisar as coisas em termos até de ser mais pacífico ou menos pacífico, é preciso ver também o que se passa nos países onde esse tipo de política é praticado, que porventura nem sequer são permitidas manifestações, ou pelo menos não eram. Agora, também o PCP diz que o déficit é maior. Não, o déficit atualmente não é maior. O déficit diminuiu, não é? Ele atualmente ficou em 4,9%. Não está controlado. A dívida também é maior porque o PIB baixou. Tem que concluir. E No agora, dia em que me disser que baixou a dívida, eu bato-lhe palmas e digo, afinal, Araújo tinha razão. Mas a dívida vai baixar. Também está previsto que a dívida baixe nos próximos anos. As previsões serão todas erradas. O aumento da dívida é uma coisa muito simples. Repare, quando baixa o PIB, faça a conta. O que é a dívida, a percentagem é por percentagem do PIB. Se baixou o PIB, é evidente que a dívida aumentou. É uma questão de fazer contas, não é? Neste caso, é uma questão de fazer contas. E repara uma coisa, e quanto à reestruturação da dívida, é evidente que tem que ser colocado em cima da mesa, quer a renegociação, quer a mutualização, quer o regulamento. Agora repara, o seu Louçã fala em haircut, ele não quer falar muito para as pessoas na coisa, ele fala em haircut e ele fala em reestruturação. Toda a gente sabe o que é reestruturação, não é uma questão semântica. Reestruturação é reestruturação, é perdão. É haircut. Não é perdão, Ouça, não. Pergunta ao Louçã se ele não quer o perdão. Não. Acima de 60% acha que se deve perdoar. Agora, repara uma coisa, tem que estar tudo em cima da mesa. E já se falou que aqui não é sustentável. Aqui não é sustentável. Não é? Mas não é sustentável, mas pode ser sustentável. Por exemplo, como é que se fazia a sustentabilidade da dívida antigamente? Era pela inflação. Se aumentar a inflação, a dívida baixa. Está aqui um especialista, certo?
Portanto, podem acontecer muitas contingências até Está a falar de antigamente 2030. quando? Até Inflação, 2030. os salários O que é subiam na medida da importante? inflação. É do meu tempo. Ouça, Os salários eu subiam não estou na a falar medida dos da inflação. salários. Ouça, essa mas subida, estou eu. essa Estás a subida dos esquecer salários na inflação Pois é. era uma subida ilusória, como sabe, porque depois perdiam. É claro que as pessoas gostavam mais que o salário subisse. Iludiam-se porque depois Doutor, perdiam é poder de ilusão, compra. não é ilusão Agora deixe-me chegar ao falar, para supermercado e acabar. não ter dinheiro para comprar. É que não isso é tem que estar ilusão tudo em cima da gastar mesa. o dinheiro do ordenado a pagar as Isto contas. tem que estar tudo não em é cima da ilusão, mesa. isso. Isto tem que estar tudo em cima Isto da é mesa. realidade. O quê? É que Com a inflação, para o ouça. português chegam 500 euros, para o alemão são precisos Sr. 1.500. Padrão, assim não falo, para o está a falar, francês, tem que falar na vez 1.250. dela. Desculpa, é a primeira vez que eu interrompo, mas Ouça, isto o que eu realmente estava a hoje dizer não. é que a subida dos salários em contexto de inflação era ilusória, como sabe, porque as pessoas a seguir perdiam poder de compra, não é? Quanto à reestruturação da dívida, pode estar em cima da mesa, mas a verdade é uma. Se nós cumprirmos os compromissos, se baixarmos a despesa, se formos rigorosos nas contas, se continuarmos a apoiar quem efetivamente precisa. Certo? Não é baixar a despesa à custa dos salários. É baixar a despesa, mas tem que se baixar. E se a maior percentagem da despesa é em salários, pensões e prestações sociais, se nós tivermos que baixar, onde é que a vai baixar? Ouça, E qualquer dia vivem sem não, salário. ouça, se me der outra alternativa de baixar a despesa, é que se você não baixar a despesa tem outro problema. Sabe qual é o problema se não baixar a despesa? Tem o déficit sempre sujeito aos humores da economia. Quando há uma baixa de receita, por exemplo, a economia funciona mal, como a despesa é alta, lá está você outra vez com o problema do déficit. Isto não é assim, é fácil, é difícil. É difícil. Só quanto à reestruturação da dívida, tem que estar em cima da mesa, mas a verdade é só uma. Temos de ser realistas, mas realistas otimistas. Nós não estávamos numa situação que não tínhamos capacidade para pagar a dívida que já tínhamos. Conseguimos reestruturar, conseguimos restaurar, como foi aqui muito bem dito, a credibilidade do nosso país e atingir taxas de juro mínimas de há muitos anos atrás. Como a nossa economia, para funcionar, tem que pedir empréstimo, isso acaba por ser um bom sinal. Temos de ser rigorosos nas contas, ajudar quem precisa, mas ter um espírito realista, mas otimista, para tentar desenvolver o nosso país. Vamos avançar. Muito obrigado, António Araújo, pela sua intervenção.